Eu tive adolescentes que o pai, quando fez 18 anos, eu falei assim, faz qualquer coisa e some no mundo. Eu acho que cria aí um adulto muito desconfiado, muito descrente, muito magoado, com níveis de ansiedade muito grandes. Vira tipo aquele cachorro que não dá mais pra fazer carinho, que ele... Isso mesmo. A dor já estava posta na mesa. É verdade. Ou a gente fazia um cozido daquela dor, ou a gente fazia um refogado, ou então a gente deita com a dor E é tão morre com a engraçado dor. quando você... Confesso que me emocionei fazendo esse vídeo para você. E se você teve um passado difícil, vale a pena mesmo assistir este vídeo. E a seguir, quem teve um passado difícil, carregue esse sinal. Você não gosta de atender criança? Amo. Atender criança é maravilhoso, é lúdico. Só não atendo e não atendia. Por quê? Porque, não sei como que é a sua realidade, até quero te ouvir. 90% das questões das crianças não eram das crianças. Era do entorno, era da família. E aí eu ia ter que mobilizar, mexer na família. A família não queria. A família queria me trazer uma criança com problema e que eu resolvesse. E nunca, ou na maioria das vezes, não era a criança. por isso. Olha só, traumas, cara. Lembra do dado que eu falei lá do consultório? Onde eu tenho no meu consultório 80, 90% dos pacientes dormem mal, tem problema de sono? 40, 50% sofreram algum tipo de trauma na infância. Perda de bichinhos, no sentido, assim, bichinho de estimação, de forma traumática. Porque as famílias, às vezes, eu já peguei paciente, Bia, de falar assim, o cachorrinho dele morreu, quando ele acordou, a gente já tinha sumido, falou que ele fugiu. E aí é muito ruim, porque assim, o que a criança acha? Que o cachorro não gostava dele, né? Ou o gatinho que sumiu. Então é importante, desde muito cedo, colocar a verdade. E se a criança for sofrer, ser um colo aconchegante. Porque aí passa a ser uma situação difícil, onde ela foi acolhida e ela pôde fazer o seu luto. Agora, essa perda, que às vezes pode acontecer, né, de um parente, de um pai, de uma mãe, ou de um avô, de uma avó, de uma forma repentina, mas é importante que se fale, olha, aconteceu uma coisa muito chata, mamãe também está muito triste, papai, vai doer muito, mas a gente tem que seguir a vida, a gente vai estar aqui sempre junto, quer dizer, é importante que dê essa segurança para a criança. Isso é foda, cara. É realmente um assunto puta sério, porque quando você pega uma literatura científica sobre efeitos de trauma na infância, na saúde mental do adulto, do adolescente, do adulto, o trauma na infância, principalmente sexual, ele quase triplica a chance de você desenvolver algum problema mental. Críticas constantes ou de falta de afeto, negligência, né? A gente pode carregar inseguranças e dificuldades nos relacionamentos adultos. A gente aprende a ver o mundo como a gente se relaciona com os pais, né? Reconhecer esses padrões é essencial para você quebrar ciclos que prejudicam, né, a tua vida e construir conexões mais saudáveis. Eu atendi situações, uma vez eu atendi uma menininha com toque. Gente, o toque dela era absolutamente justificável. A mãe invadia o mundo dela, a individualidade dela, porque a irmãzinha tinha questões. E aí, para não afligir as questões da irmãzinha, ela invadia a vida da mais velha e fazia da vida da mais velha um inferno. E até para se proteger internamente dessa invasão, ela desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo. Aí, isso sim me mobilizava. Entendi. Isso eu não conseguia separar. E aí eu optei ela já estava no processo, né? Esse trauma de abuso psicológico, sexual, em todos os âmbitos, emocional, psicológico, esse sim, eu acho que se ele persiste muito e não tem um momento ali que ela é acolhida para ela poder enfrentar a situação, eu acho que cria aí um adulto muito desconfiado, muito descrente, muito magoado, com níveis de ansiedade muito grandes, porque você imagina uma criança... Essa coisa persecutória, já que o mundo está Sim. sempre... Não só persecutório, mas tipo assim, qualquer pessoa que toque já é uma situação. Por que o sexual é tão... Cara... tão nocivo assim, tipo... Boa pergunta, Eu acho que ele é muito intrusivo, talvez. Eu acho que é uma violação muito grave, sabe, É pior psicologicamente tu ser estuprado do que tu ser, sei lá, espancado, esfolado vivo. Muito pior. Pior. Eu tive adolescentes que o pai, quando fez 18 anos, eu falei assim, faz qualquer coisa e some no mundo. E trabalha. Mas trabalha, e depois você estuda. Porque você não pode nem ser dependente dessa família.
E eu vou te dizer, quando você dava certeza de que eles podiam, e não mais, tipo assim, coitada, seria Choque bom de se sua mãe realidade. mudar. Ela ia mudar, mas não vai. Se Eu um vi uma dia mudar, cena- vai ser um lucro. Ótimo, e todo mundo tá pronto pro lucro, né? Tipo assim, uma notícia boa, não tem problema. Se Você prepare para ser a pessoa mais fantástica E não espere. e não espere. Porque se um dia vier, querida, aí é a cereja do bolo. Faz o bolo. E sobre isso eu tenho uma experiência pra contar pra vocês. Olha, durante muito tempo eu achei que o problema era comigo, né? Eu cresci tentando entender porque parecia tão difícil receber carinho, reconhecimento ou simplesmente ouvir eu tenho orgulho de você. Meu pai passava meses viajando ao trabalho e já minha mãe saía cedo e passava praticamente o dia inteiro na loja. Quando eu era criança, a parte mais feliz do meu dia era correr para a pracinha, jogar bola e brincar com os meus amigos mesmo. Ali por algumas horas eu esqueci de tudo. Mas toda vez que eu voltava pra casa, parecia que eu voltava pra outra realidade, sabe? E com o passar dos anos, as discussões começaram a ficar cada vez mais frequentes e piores. As palavras também mudaram. Eu passei a ouvir que eu era ingrato, desrespeitoso, que nunca seria alguém na vida, que eu era um merda. E o pior de tudo, depois de ouvir isso tantas e tantas vezes, eu comecei a meio que acreditar. Achei que talvez o problema realmente fosse eu. Até que aconteceu uma situação que eu nunca vou esquecer. Olha, um amigo meu tinha bebido demais e estava sozinho na rua. Eu fui lá e parei para ajudá-lo a chegar em casa. Na minha cabeça, eu estava fazendo uma coisa certa, né? Tipo, é meu amigo. Mas quando meu pai viu aquilo, ele interpretou tudo da pior forma possível. E na frente de outras pessoas ainda. Ele mandou descer do carro naquele momento. E eu senti uma vergonha que nunca vou esquecer. Mas eu ainda não sabia que aquela humilhação estava só começando. E quando eu cheguei em casa, eu apanhei, levei socos no rosto até sangrar. E por mais estranho que pareça, o que mais me machucou não foram os socos, foi o silêncio depois. Nunca houve um pedido de desculpas, nunca houve uma conversa, nunca houve um abraço dizendo que aquilo tinha sido um erro. Era como se tudo aquilo fosse normal. Durante muito tempo eu vivi esperando um dia que tudo fosse diferente, as coisas poderiam mudar. Eu acreditava que se eu fosse um filho melhor, se eu acertasse mais, se eu me esforçasse o suficiente, talvez finalmente fosse amado da forma como eu queria que fosse. Mas esse dia nunca chegava. E foi justamente aí que aconteceu a maior mudança da minha vida. Eu aceitei uma verdade que doía profundamente. Eu percebi que estava esperando deles algo que eles nunca conseguiriam me oferecer. Foi muito difícil aceitar, muito difícil. Porque afinal ninguém quer admitir que não teve os pais que imaginava ter. Mas no dia em que eu parei de lutar contra essa realidade, a paz começou a aparecer. Mas eu vou te dizer, se a gente não empodera essas crianças, mas empodera mesmo, do tipo, vamos acreditar num poder mágico, como se fosse a jornada do herói, sabe aquela coisa? Mas é interessante essa sua... Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. E a pessoa fala, mas eu não vou ser capaz. Eu falei, eu tenho certeza que você vai ser capaz. A dor já estava posta na mesa. É verdade. Ou a gente fazia um cozido daquela dor, ou a gente fazia um refogado, então a gente deita com a dor E é tão morre com a engraçado dor. quando você fala assim, né? Tem gente que não deveria ser mãe, né? E tem gente que não deveria ser pai também. O Winnicott vai falar sobre mãe suficientemente boa, né? Eu adoro esse termo, mãe suficientemente boa. E eu fico, às vezes, me perguntando o tempo todo se eu estou sendo uma mãe suficientemente boa. Uma mãe suficiente boa. Por que o Winnicott vai falar sobre mãe suficientemente boa? Ele vai falar assim, você não precisa ser brilhante, mas o básico você precisa fazer, senão você vai adoecer sua geração. Rodman. Ela publicou um artigo na revista científica chamada Biological Psychiatry. É uma puta revista científica na área de psiquiatria. Cara, esse estudo, uma professora minha me deu no mestrado para eu apresentar esse estudo. Eu achei fascinante esse estudo, uso ele em todos os meus cursos. Ela mostrou que existe um marcador neurobiológico para resiliência. Você consegue ver onde está a resiliência no cérebro da pessoa. E essa capacidade de resiliência envolve principalmente uma atividade aumentada do córtex pré-frontal, uma região que está atrás da sua testa, modulando a atividade de uma região chamada córtex cingulado anterior, que é uma região que fica entre o miolo do cérebro e o córtex pré-frontal. Existem feixes de neurônios, que são células, como se fossem cabos de luz, que se comunicam entre o córtex pré-frontal, vários, milhões, imagina uma ponte gigante entre o seu córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior. Isso é resiliência. Pra você ter resiliência, tipo, o programa foi uma bosta. Puta merda, flopou, deu ruim, ninguém assistiu nada aqui. Não é o caso. Não é o caso, mas imagina. Sim, sim. E no outro dia você tá aqui, bicho. Vou fazer com o convidado, vou fazer, bola pra frente. Isso é por essa ligação. É por essa ligação. Só que ela tem um limite. Cara, se eu vou ali e corto aquilo, você não consegue fazer. Mas tu só corta com eventos extremos. Eventos extremos, estresse extremo. Que aí tu desiste muito mais fácil das coisas. Cara, né? aí você não aguenta. Você fica muito intolerante à frustração. Qualquer coisinha você desiste, qualquer coisa é ruim pra você. Vira tipo aquele cachorro que não dá mais pra fazer carinho. Isso mesmo. E a depressão das crianças que foram abusadas e isso não foi resolvido em algum momento da vida, tem muito risco de, com a idade, aumentando muita possibilidade de suicídio. Crianças aprendem o que é amor observando, né? Então, observando o quê?
A criança observa como os pais se tratam entre si, é com carinho, né? É gostoso ver aquilo. Como é que eles tratam a criança, né? Como reagem a conflitos? É com gritos, com silêncio, com diálogo, agressão, com gelo, né? Esses modelos se repetem na vida adulta, às vezes inconscientemente, né? Como tentativas de reproduzir, reparar ou fugir daquilo que foi vivido. Tá tudo no teu inconsciente. Então, assim, é muito importante que a gente persista. Sempre há uma maneira da gente dar um espaço para as crianças revelarem seus problemas e dar credibilidade. A gente nunca pode não dar credibilidade. Além de credibilidade, dar segurança de que a gente vai estar junto e aumentar o número de pessoas. Todas aquelas pessoas que a criança confia precisam saber, para que ela saiba que ela tem uma rede de segurança firme e forte. E nunca falar assim, mas não comenta com ninguém. A criança pode comentar com quem quiser, porque ela não cometeu um crime. Agora, eu quero que você lembre de uma coisa. A sua infância explica muitas coisas de suas feridas, mas ela não precisa decidir quem você será daqui pra frente. Porque existe uma diferença muito grande entre ser marcado pelo passado e ser condenado por ele. Uma criança, ela não escolhe o ambiente onde nasce, mas um adulto pode escolher o ambiente onde vai permanecer. Talvez você nunca receba o pedido de desculpas que tanto esperou. Talvez algumas pessoas nunca reconheçam o mal que te causaram. Talvez elas nunca mudem, mas a sua vida não precisa ficar parada esperando que isso aconteça. Existe um momento em que continuar esperando deixa de ser uma esperança e passa a ser uma prisão. E eu espero de coração que você tenha coragem de abrir essa porta.